A situação do Flávio Bolsonaro agora é de isolamento, até mesmo com a Faria Lima. Olha essa matéria da CNN Brasil, que foi divulgada neste sábado, 23 de maio, às 4h20 da manhã, que diz o seguinte, ó, Flávio nega conhecer Vorcara, banqueiro, e após áudio não é recebido. O Flávio tinha dito para esse banqueiro, que não falou o nome dele, que não tinha nenhuma relação com o Banco Master, ou seja, mentiu para o banqueiro. E depois da notícia, ele tentou se explicar, segundo a matéria, mas não conseguiu a agenda com um grande nome da Faria Lima, que fechou as portas para o Flávio Bolsonaro. Ele negou que tinha algum envolvimento com o caso Master. Vê as matérias do The Intercept, repercutido pela grande imprensa, porque o Flávio é presidenciável, e esse banqueiro não quis receber o Flávio Bolsonaro, expondo, neste momento, tá, tudo pode mudar, depois eles podem abraçar ele de novo, mas expondo uma divisão, né, entre ele e a Faria Lima, já que o Daniel Vorcara ele era visto com muita desconfiança dentre os outros banqueiros, e também tem a questão política que a candidatura do Flávio Rachadinha sim ficou muito prejudicada depois que foi divulgado que ele e o Daniel Vorcara estavam, né, agora não estão mais juntinhos, até fazendo um filme ridículo, um filme porcaria sobre a história do pai dele. Aí a gente vê uma ex-aliada, que é a Janaína Pascoal, divulgando um vídeo também de um ex-aliado que rompeu enquanto ainda estava vivo, que ele faleceu, que é o Major Olímpio, faleceu de Covid-19. A Covid-19 que o Bolsonaro estimulou as pessoas a se contaminarem, a Covid-19 que o Bolsonaro dificultou a vacinação, a Covid-19 que 700 mil pessoas morreram, e quando estavam morrendo, o Bolsonaro estava zombando das pessoas doentes e daqueles que tinham falecido e do choro dos entes queridos. A Janaína Pascoal, ela foi cogitada a ser vice do Bolsonaro em 2018, e agora ela divulgou um áudio do Major Olímpio, saudoso Major Olímpio, dizendo que é preciso dar voz a quem não pode falar e que é necessário construir uma alternativa. Sinto muito dizer, Janaína, mas não tem alternativa, pelo menos por enquanto, vai dar Lula e Flávio Bolsonaro. A sua opção ou é votar no Lula ou é votar nulo, já que você tem consciência de que o Bolsonaro e o bolsonarismo prejudica muito a direita brasileira. E ela que defende, né, que a candidatura do Flávio Bolsonaro seja aposentada. Mas vamos aqui ver e rever e relembrar, né, as palavras do Major Olímpio, divulgadas pela Janaína Pascoal. Vamos lá. Azevedo, boa tarde. Aqui quem fala é o Major Olímpio. Eu agradeço o seu contato e quero dizer que eu não me desviei absolutamente nada dos meus princípios, das minhas convicções ou de tudo que, junto com o Jair Bolsonaro, nós propusemos na campanha. Quem está se desviando dos princípios é o Jair Bolsonaro. Ele brigou comigo porque não queria que eu assinasse a CPI lava-togas do Supremo Tribunal Federal para proteger filho bandido. Ele acabou rompendo comigo de forma pessoal. Politicamente eu voto os projetos, não tem problema nenhum. Mas eu quero dizer a todos os irmãos policiais militares, eu não tenho bandido de estimação. Quem se desviou, está se desviando de princípios é o presidente. Isso de palavrão em reunião, isso é tudo besteira. O que eu estou enojado mesmo é com comportamentos que ele adotou e vem adotou comigo. Essa negociação com o Centrão por cargo, essa safadeza que nós tanto lutamos contra, ao ponto de eu deixar muito tranquilo para todos. Inclusive essa negociação com o Centrão que colocou o Ciro Nogueira lá na Casa Civil, né? Ciro Nogueira que também está enrolado no escândalo do Banco Master. Todos os policiais militares. Eu estou tão enojado com a política do que eu vi, do que eu Olha o Bolsonaro e o Dias Toffoli, amigões do peito, né? senti, né, do que eu não estou concordando, que eu não quero mais disputar eleição para nada. Eu vejo, lamentavelmente, alguns policiais dizendo, olha, o Major é traíra. Não, o Major não é traíra com nada. Quem está traindo e tropeçando nas palavras é o próprio Bolsonaro. Mas eu não quero mais discutir isso. Eu vou terminar o mandato de senador com dignidade, mas não vou mais disputar eleições. Bom, infelizmente o Major Olímpio não terminou o mandato de senador porque ele foi uma das vítimas da Covid-19. Acabou a pretensão de disputar o governo de São Paulo. Tomara que os policiais tão sofridos na mão do PSDB, dessa turma toda aí, possam encontrar um representante digno. Eu estou pendurando as chuteiras e vou dizer para vocês que a decepção foi tão grande, né, com o bolsonarismo, e o desgaste foi tão grande que ele saiu da política, mesmo tendo votos, mesmo tendo sido eleito senador da República. Olha o nível de estrago que o bolsonarismo causa na vida das pessoas. E até na vida de muitos políticos também. Goste, quer não goste. Eu não gosto de ladrão,
Para mim, ladrão de esquerda é ladrão, ladrão de direita é ladrão. Se for filho do presidente ladrão roubando junto com o presidente, eu... Aí ele está chamando o filho do presidente ladrão, provavelmente ele estava se referindo, na época, ao Flávio Bolsonaro. vou dizer, eu fico muito entristecido com o que eu estou vivenciando, mas eu não sou gado humano, eu sou pela verdade, eu sou pela justiça, eu sou pelos ideais. Quem tinha um pouquinho de coerência acabava saindo do bolsonarismo, mesmo permanecendo na direita. E lógico, a maioria dos que saíram também não tiveram grandes voos na política, né? A própria Janaína Pascoal, que foi uma deputada estadual muito bem votada, hoje ela é vereadora lá de São Paulo. Não tem mais o capital político que ela tinha. Mas pelo menos ela demonstrou que tem alguma coerência e saiu do bolsonarismo. Mas ela não vai ter o seu desejo de aposentadoria da candidatura do Flávio Rachadinha atendido, porque estou com essa matéria aqui do Brasil 247, que mostra o seguinte: Datafolha mostra resistência de eleitores de Flávio Bolsonaro após caso Dark Horse. Eu colocaria aqui no título após caso Vorcar, após caso Banco Master. Pesquisa aponta que 88% dos apoiadores do senador defendem sua permanência na disputa presidencial, apesar da queda nas intenções de voto. Então, o núcleo duro do bolsonarismo, aqueles bolsonaristas mais fanáticos, eles defendem a permanência da candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, não tem como o Flávio Bolsonaro recuar, ele vai ter que disputar mesmo, senão a situação dele vai piorar. E ele tem um apoio ainda de 88% de seus apoiadores. Isso garante alguma sobrevivência política. Depois que passar o processo eleitoral, se ele perder, aí vamos ver se a Polícia Federal vai para cima dele e investigar aí se tem falcatruas, né, diretamente ligadas a ele, que o possa colocar atrás das grades, igual o pai dele já está preso por ter tentado dar um golpe de Estado no Brasil. Que é lamentável, né, que o sujeito cujo pai tentou acabar com a democracia ainda tem apoio, inclusive está em segundo lugar nas pesquisas, mesmo com esse escândalo do Master nas costas. E tem gente do bolsonarismo aí que se enrolou para valer, olha só, essa página aqui, ó, Space Liberdade, acabou divulgando a matéria da Globo News. Esse Space Liberdade, eu pensava que ele defendia o bolsonarismo, né? Mas está publicando matérias que atrapalham o bolsonarismo, que atacam o bolsonarismo, porque é um esquema, né, de rachadinha, um suposto esquema, na verdade, de rachadinha do Mário Frias, né, que se for verdade que ele está praticando a rachadinha, ele aprendeu com o seu mestre, né, o Flávio Bolsonaro, que também é conhecido aí por todas as pessoas que acompanham política, que fazem comentários políticos e que são oposição a ele, todo mundo chama ele de Flávio Rachadinha por conta das acusações que pesam sobre ele em relação aos esquemas de desvio de dinheiro público através de reter uma parte do salário dos trabalhadores dos gabinetes, seu gabinete, né? Então, tá aí Space Liberdade colocando matéria da Globo News contra um membro importante do bolsonarismo. Importante, mas que tá meio enrolado também, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas olha só, essa aí é mais uma na conta dos bolsonaristas, né? Um bolsonarista graúdo acusado de fazer esquema de rachadinha. Tá aqui a matéria da Globo News expondo o esquema de rachadinha do Mário Frias. Vamos lá. Essa ex-funcionária atuou no gabinete de Mário Frias entre fevereiro de 2023 e maio de 2024. Nesse período, o salário dela variou entre 10 e 21 mil reais. E segundo ela devolvia parte desses valores e ficava com cerca de 6 mil reais. O repórter do G1, Reinaldo Turolo Júnior, teve acesso a comprovantes de Pix e também extratos bancários de Gardênia Moraes. A gente vai ver agora na tela como que funcionava esse suposto esquema que na prática representa aquela prática da chamada rachadinha. Segundo Mário Frias aprendendo com seu mestre Flávio Rachadinha a fazer rachadinha. É isso mesmo que está acontecendo? O cara está usando os funcionários do gabinete dele para desviar dinheiro público. Daqui a pouco vocês vão ver que o esquema é o esquema da burrice, né? Eu vou deixar passar a matéria aqui e vou explicar por quê. Gardênia, ela repassava salário da conta do Banco do Brasil, onde ela recebia os valores da Câmara dos Deputados, para outra conta dela. E dessa, ela repassava para o então chefe de gabinete, Rafael Azevedo. O esquema feito via Pix, que facilita o rastreamento do dinheiro, mostra o quanto que o Mário Frias é um jumento. Ele é burro demais. Ele vai ser pego aí com a boca na botija, né, as investigações avançando, vamos ver
Ao que tudo indica, é um esquema de rachadinha, né? Um suposto esquema, porque a justiça ainda não determinou, não condenou, e até quando condena também a gente tem o direito de questionar. Ou pelo menos deveria ter esse direito. Mas está parecendo realmente que está usando verbas, né, do gabinete aí, do dinheiro dos funcionários, para, né, tem uma movimentação estranha aí, e o que supostamente é um esquema de desvio de dinheiro público através da rachadinha, né? Supostamente, vamos falar supostamente aí, mas isso aí agora está na imprensa, a justiça vai investigar e vamos ver o que vai acontecer. Ou para a ex-mulher, ou ainda para outro parente dele. Nesse comprovante, ela fez um Pix de R$ 4.600. A ex-funcionária também fez pagamentos para a mulher de Mário Frias. Esse comprovante que a gente vê agora na tela é de dezembro de 2023 e mostra o pagamento de uma fatura de cartão de crédito de Juliana Frias, esposa do deputado. Ixi, usando dinheiro para pagar cartão de crédito, né? Bom, Mário Frias, tá aqui essa matéria da Agência Brasil, ele viajou para o exterior sem autorização da Câmara dos Deputados, ó. Visita ao Bahrein e aos Estados Unidos foram questionadas pelo Supremo Tribunal Federal. A gente desce aqui e vê o seguinte, ó, a Câmara dos Deputados informou nesta sexta-feira ao ministro Flávio Dino, que questionou essa viagem dele, que aparentemente pode ser uma fuga, uma tentativa de fuga, supostamente, uma tentativa de fuga. A Câmara informou para o ministro Flávio Dino que o deputado federal Mário Frias fez 2 pedidos de autorização para viagens oficiais. Oficial, pelo amor de Deus. Ao Bahrein e aos Estados Unidos, né? E o pior é que essas viagens aí são bancadas com dinheiro público, né? Mas os pedidos ainda estão em fase de apreciação. Bom, a matéria foi divulgada na sexta-feira, 22 de maio, às 15h25. Então a gente volta aqui para a matéria da Globo News, compartilhada pela página do X, né, do Twitter, Space Liberdade, que deveria ser uma página para defender o bolsonarismo, mas tem hora que eles detonam o bolsonarismo. Então vamos ver aqui a continuação dessa matéria da Globo News, vamos lá. Então assim, o esquema ele é pesado, hein? É um esquema pesado, vamos ver. Vamos continuar vendo. Foi em 27 de março de 2024. Gardênia afirmou que o valor foi entregue, mas ela não quis revelar para quem. Esse saque ocorreu após ela receber R$50 mil do então chefe de gabinete de Mário Frias, na conta que ela recebia o salário. E segundo investigadores, essa é uma prática bastante comum para tentar maquiar ali, dificultar o rastreio desse dinheiro. Bom, tentam dificultar, mas como é uma movimentação de banco para banco, quando saca em dinheiro aí é mais complicado, né? Mas com a tecnologia avançada, inteligência artificial aí cada vez mais evoluída, o Mário realmente entrou numa fria. Acho que a Polícia Federal vai pegar ele, vai botar ele atrás das grades, hein? Por conta desse esquema aí, é o que tudo indica, tá? É uma possibilidade real que isso aconteça. A Gardênia contou ainda que tomou 5 empréstimos consignados em seu nome, totalizando mais de R$174 mil. Segundo os documentos, parte dos valores foi transferido para o então chefe de gabinete em datas próximas aos empréstimos. Usaram até um crédito consignado no esquema? Será que é isso mesmo? O atual chefe de gabinete de Mário Frias, Diego Ramos, afirmou que desconhece as suspeitas e que acredita ser ex-funcionário se aproveitando da atual situação midiática envolvendo o deputado Mário Frias. Mário Frias e Rafael Azevedo não responderam aos nossos contatos. Bom, se não respondeu é porque tem coisas, deve estar com dificuldade de formular a resposta. E aí a gente vê aqui o Rodrigo Constantino partindo para cima do Paulo Figueiredo, o Paulinho Tic-Tac. Estavam unidos e agora estão separados. Vamos ver aqui o que ele está falando do Paulo Figueiredo. Um cara que ainda é muito fiel ao bolsonarismo, vamos saber até quando. Rodrigo Constantino já pulou do barco. O Paulo Figueiredo continua. Vamos ver aqui o Rodrigo Constantino destruindo o Paulinho Tic-Tac. O Paulo Figueiredo nunca foi jornalista, nunca foi chamado para a primeira divisão, nunca foi sequer convidado para uma participação na Oeste. Um veículo sério. Mestre Guzo, que Deus o tenha, Mestre Augusto, Mestre Alexandre Garcia. Isso é jornalista sério. Não querem se aproximar de uma figura dessas. Então ele está dizendo que um cara que é um dos mais famosos dentro do bolsonarismo não tem espaço numa revista de extrema-direita. Então quer dizer que tem setores da extrema-direita que também querem extirpar o bolsonarismo da política. Até eles devem estar cansados da família Bolsonaro. Mas ele diz que é um escândalo. Só que o Eduardo Bolsonaro vai lá logo depois e diz, é um falso escândalo. E acreditem se quiser, eu vi gente na minha página falando,
Ué, Rodrigo, qual o seu problema de interpretação? É um falso escândalo, ou seja, é um escândalo, mas é falso. Essa gente perdeu o senso de ridículo. Perderam mesmo, isso é verdade. Eles acham ainda... Você vê que 88% ainda acreditam na campanha do Flávio Rachadinha. Precisam pelo menos trocar um WhatsApp antes, ou, né, para o Paulo ser melhor brifado como relações públicas do Eduardo. Ixi, Maria. Bom, para finalizar aqui, tem essa frase do próprio Rodrigo Constantino, né? A direita está rachadinha. Agora resta saber se isso de fato vai dar um fim no bolsonarismo, se eles têm resiliência suficiente para darem a volta por cima e continuar mantendo essas pessoas que os sustentam eleitoralmente. E vamos também acompanhar para ver se o Flávio Bolsonaro de fato será candidato à presidência da República, porque o cerco vai se fechando e tem que ver se ele é um sujeito capaz de aguentar pressão. Mas, pelo menos, por enquanto, ele tem apoio dentro do grupo político que dá sustentação à família dele, apesar da Michelle Bolsonaro não ter nenhuma boa vontade com a candidatura dele. E isso, logicamente, enfraquece, dificulta e facilita a vida do presidente Lula, né? Que está aí tentando se reeleger e, pela 4ª vez, governar o Brasil. Esse é o canal Flávio Resenha, estamos aqui, né, fazendo essa análise, expondo esses fatos para fazer o bom debate. Se você chegou até aqui, siga, né? Siga não, né? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, uma crítica, uma sugestão e compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.